capítulo aqui, eu vou começar pedindo ao Senhor que nos ajude a entender ele da melhor maneira, porque ele é um assunto, digamos assim, um tanto quanto controverso, trazido por várias igrejas de maneira diferente no dia de hoje, né? E algo que tem vários entendimentos e traz várias vertentes na igreja cristã nos dias de hoje. Há vertentes cristãs que tem dentro dela própria, vamos dizer assim, é segmentado em situações aqui, tanto de profecia quanto de língua, que são os dois dons mais tratados neste capítulo, né? E é uma polêmica sempre que se trata desse capítulo. Então eu gosto de lembrar, e principalmente nestes assuntos, que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém aqui hoje, mas sim de trazer uma reflexão e que nós todos possamos nos edificar, né? Analisando cada ponto que está aqui, que realmente é um ponto muito complicado. Evangelistas, digamos assim, teólogos renomados, tendem a não tomar partido por nenhum dos pontos. Eles sempre citam 2 ou 3 situações, mas geralmente nem tomam ponto. Eles dizem, pode ser compreendido dessa maneira, pode ser compreendido da outra. Eu vou ser um pouco mais ousado, que vou até trazer a minha percepção de certas coisas, né? Porém, como é um capítulo complexo, eu quero lembrar e quero trazer aqui que eu estou aberto a sugestões e a reflexões junto com vocês. Tá bom? Então vamos ver aqui. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Opa, aqui ele está trazendo para nós, que é para nós procurar com zelo, com muita diligência, sem desvios, o exercer os dons nas quais Deus nos abençoa para a edificação da igreja. E aqui ele traz que, principalmente, ele traz que praticamente é principal, que é qual? É o profetizar. Ele traz isso nessa palavra aqui. Só se eu estou entendendo muito errado. Mas eu estou vendo aqui que ele diz assim, ó, principalmente que profetizeis. Porém, antes de tudo, ele está dizendo assim, ó, seguir o amor. E depois de seguir o amor, então exerça esses dons, procure exercer os dons. Porque ele traz lá no capítulo 12, no finalzinho, ele diz assim, ó, ele está trazendo os dons e que todos os dons têm uma importância no corpo. Mas daí ele traz assim, ó, tem um caminho que é sobremodo excelente. É o último versículo do capítulo 12. E daí ele começa a tratar esse caminho sobremodo excelente no capítulo 13. E é um capítulo inteirinho que ele traz, trabalhando o amor. Querendo dizer assim, ó, não adianta eu ser o cara em tais situações e exercer tais funções na igreja sem amor. Eu não sou nada se for sem amor. Eu não estou fazendo nada para Deus, na verdade, sem amor. Eu não estou edificando ninguém sem amor. Na verdade, Deus até pode edificar através daquilo. Mas, cara, eu vou estar sendo nada sem amor. É isso que ele está trazendo para nós. Então, aqui ele termina, ele começa o capítulo 14 dizendo, seguir o amor. Então, seguindo o amor, procura exercer os dons espirituais na igreja, né? Porém, principalmente o profetizar. E aqui, então, será que nós entendemos o que é o profetizar? O que é o profetizar? É o trazer a palavra de Deus para a igreja. É o edificar a igreja mediante a palavra de Deus. Eles tinham a escritura completa naquela época? Não. Estava sendo trazido mistérios que não estava sendo revelado, que não tinha sido revelado no Antigo Testamento? Não tinha sido revelado no Antigo Testamento. Muitos mistérios que o apóstolo Paulo foi chamado para trazer. Tanto que lá em Efésios, no capítulo 3, nós vimos que ele atesta que ele foi chamado para trazer os mistérios de Deus. E mediante a pregação dos mistérios de Deus, essa igreja que assim surgiu, ela trazia edificação mediante a profecia, trazia a palavra de Deus mediante a profecia, querendo ou não confirmada através das cartas do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante, porque querendo ou não, se ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz, se algum de nós, ou mesmo um anjo, vier e trouxer um evangelho diferente desse que nós vos temos entregados, que eu tenho entregado, que seja
excluído, seja amaldiçoado, que seja anátema, ele diz. Seja rejeitado. Isso mesmo, olha só. Então, querendo ou não, as profecias eram o que edificava a igreja hoje. O que edifica a igreja hoje? A pregação da palavra, que já foi revelada e que está escrita para nós. Naquela época não tinha ela escrita. Então era profetizado pela boca dos profetas. Interessante isso, né? Muito interessante. E daí ele começa falando agora de outra coisa. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém entende. É por isso que ele está falando a Deus. Que é aquele que está pronunciando línguas estranhas, sendo que se não tem ninguém ali daquela língua que ele fala, não está fazendo sentido. Então ele está falando só para Deus. Ele não está falando para outra pessoa. Não está edificando ninguém, digamos assim. Visto que ninguém entende. E em espírito ele fala os mistérios, até fala os mistérios. Quem sabe até está profetizando ali em línguas. Quem sabe até ele está fazendo uma oração, um agradecimento, louvando, ou até cantando em uma língua estranha. Porém, ele não está edificando a igreja. E nós vimos no capítulo 12 que ele diz que os dons devem ser exercidos para um fim proveitoso. E se nem ele e nem as pessoas estavam sendo edificados, não estava tendo um fim proveitoso. Por isso que ele diz, que o apóstolo Paulo diz que o principal é profetizar, é o tratar a palavra de Deus, acima do de línguas estranhas, digamos assim. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a edificação vem mediante o quê? A profecia, mediante a palavra de Deus. E palavras como? Entendíveis. Para a gente ser edificado, quanto que a gente é edificado? Quando a palavra de Deus é exposta e explicada e trazida de uma maneira que a gente consiga compreender cada palavrinha que está ali. Não é gostoso isso? A gente não aprende bastante dessa maneira? Sim, né? A gente fortalece a nossa fé, aumenta o conteúdo da nossa fé, melhora a nossa condição de meditar mediante as provações, de meditar na palavra de Deus para poder suportar as provações e assim ser um obreiro aprovado? Sim, porque se a gente não entender, a gente vai acabar ignorando por realmente não saber, e vai acabar sucumbindo, vai acabar fazendo coisas erradas que Deus nem quer que seja feito, mediante a falta de entendimento, que eu só consigo executar um comando perfeito de um supervisor meu no meu emprego se eu entender corretamente aquilo que ele está me dizendo que é para fazer. O João é mecânico, é isso, né, João? Daí ele está lá, o patrão dele diz assim, vai lá, aquele carro lá e troca a embreagem, ele vai lá, troca o freio. Ele fez o que era para fazer? Não, olha só, esse é o ponto. As palavras têm que ser de uma maneira trazida para a igreja, trazida de uma maneira que todos compreendam. Isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, e está chamando a atenção para o dom de profecia justamente por isso, para que a palavra de Deus seja esmiuçada, seja trazido de uma forma inteligível, que as pessoas entendam. E nós vamos ver isso aqui, nesse capítulo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que ele quis dizer com isso? O que fala em línguas, a si mesmo edifica. O que significa a palavra edificar? Construir. Fortalecer. Fortalecer, exatamente. Edificar é algo que ele vai crescendo, que ele cresce, que ele fortalece. Ele fortalece mediante a um crescimento. Olha só que legal. Isso é muito legal. E a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa edificação, ela vem realmente pelo entendimento. Mas aqui ele diz assim, aquele que está falando em línguas, ele se fortalece a ele mesmo. Por quê? Porque muitas vezes ele está se sentindo muito espiritual. Quando a gente se sente muito espiritual, isso realmente muitas vezes ele dá uma fortalecida na gente. Dá? Beleza. Posso entender dessa maneira, né? Eu estou aqui orando em línguas estranhas, ou achando que estou orando em línguas estranhas, e pensando que eu estou sendo espiritual, e que eu estou criando uma intimidade com Deus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo vai dizer depois ali que nem ele entende o que está falando, mas ele acha que está criando uma intimidade com Deus, e ele está, não é? Outra coisa que acontece nas igrejas aí, que eu quero trazer para aqui, na verdade. Tem umas situações que tem igrejas, que a gente entra na igreja, e a gente vê aquele alvoroço, aquela glossolalia, as pessoas orando sinceramente em línguas, sinceramente, do coração. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo aquilo ali na falsidade, ou estão fazendo aquilo ali inspirados, sei lá, por um espírito maligno ou não. Eu não estou atestando nada disso. Mas, querendo ou não, muitas pessoas estão ali e fazendo aquele alvoroço todo e tal, e a gente chega lá e a gente não consegue orar em línguas, digamos assim. Daí daqui a pouco diz o irmão assim, irmão, não te preocupa, daqui a pouco tu chega no nível espiritual que nem o nosso,
e daí tu vais conseguir falar em língua. O que isso quer dizer para mim? Que aquela situação que é apresentada me dá uma posição de força espiritual a mais do que o outro irmão. Isso talvez não quer dizer se edifica-se a si mesmo, fortalece a posição dele na congregação em cima do irmão que, em teoria, é mais fraco. Sei lá, ficam aqui algumas situações para que a gente possa realmente meditar sobre essas coisas. Eu tenho a tendência a pensar isso, porque não faz sentido alguém orar em línguas estranhas, ou ter alguém que, inclusive, sei lá, que saiba ou que não saiba, mas foi inspirado até a falar em alemão, e ele está falando em alemão, mas não tem nenhum alemão ali. Será que isso realmente é de Deus? Será que isso realmente veio ali para edificar a igreja? Ou para trazer uma soberba para alguém? Eu fico me questionando essas coisas. E lembrando de Romanos 14, quando há um questionamento em cima disso, porque se tivesse um alemão ali e eu escutasse uma língua parecida com o alemão ali, eu com certeza teria certeza, eu não teria dúvida, que aquilo ali tinha vindo para edificar alguém na igreja da Assembleia. Mas, quando eu sei que não tem ninguém e aquilo ali está acontecendo, isso me gera dúvida se aquilo ali realmente é para edificar. E tendo essa premissa de Romanos 14, que tudo que for com dúvida não vem de Deus, me gera a pensar que aquilo ali é um engano. Então, aqui eu estou trazendo apenas algumas situações para que a gente possa refletir sobre isso. Posso eu estar enganado? Posso também, porque isso aqui realmente é vamos dizer assim, um assunto bem controverso. E que há 2000 anos depois, num contexto diferente, numa cultura diferente, num estilo de vida diferente, nós também temos dificuldades para compreender essas coisas. Outra coisa, nós sabemos que quando ele falou aqui que fala mistérios e que entra nessa convulsão das línguas aqui, que é isso que nós vamos ver um pouquinho para frente, nós sabemos que esse povo de Corinto, ele adorava deuses pagãos lá no templo pagão. E tinha momentos que a massa era tomada por um transe e que tinham mantras repetidos e eram feitos barulhos diferentes em mistérios. E que muitas vezes as pessoas que tinham essa tendência acabavam repetindo isso lá dentro da igreja. Entravam num estado de êxtase, digamos assim. Então tudo isso acontecia nessa época, tanto que nós vamos ver aqui nesse contexto algumas situações que o apóstolo Paulo arremete a essas coisas, inclusive. Vamos ver então. E daí ele diz assim, como ele disse que o que fala em outra língua edifica a si próprio, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aquele que está falando a palavra de Deus está edificando realmente a igreja. Todos os que estão escutando estão sendo edificados. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, em muitas línguas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu queria que o Ismael falasse em árabe, em francês, em chinês, em italiano, em tudo, para poder pregar o evangelho por tudo, para todos. E que o Senhor pudesse dar o dom de línguas para cada um de vós, aonde vocês estivessem, para que vocês pudessem falar na língua daqueles que precisassem entender. E amém. Ótimo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu digo mesmo, seria ótimo isso acontecer. Muito mais, porém, que profetizasseis, olha só. Então, mas ele quer muito mais que nós profetizemos para a nossa igreja. Edifiquemos aquela nossa igreja que está ali perto de nós. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, olha só. Por quê? Porque se tu fala em língua e interpreta a língua que tu estás falando, daí então tu acabaste de trazer a profecia para a igreja, não é verdade? Se tu fala em língua e traz a profecia, beleza, tu é edificado. Se tu ora em língua, porque aqui está dito falar em línguas, e o falar em línguas pode ser o quê? Profecia, pode ser oração. Não se resume só a profecia. Pode ser profecia, pode ser oração e pode ser louvor. Então foi te dado o dom, tu profetizasse em alemão e interpretasse para a igreja, ou alguém interpretou para a igreja, que geralmente era alguém. Nós vamos ver ali que tem esse contexto. Beleza, aí a igreja foi edificada. Se não, é melhor que profetize. E é isso que ele diz. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O propósito sempre é o bem comum da Assembleia. Sempre é o fortalecimento espiritual da igreja, do corpo de Cristo. Nunca é de si próprio. O edificar a si próprio fica de lado. A edificação de todos é que é o principal. É isso que esse texto está trazendo aqui em suma. Mais do que combatendo um dom ou estou evidenciando outro. Será que nós conseguimos entender isso aqui? A edificação
da igreja é que vai trazer o discernimento. Se aquilo ali está certo ou se está errado. É isso que nós temos que ter em mente. No que está edificando a igreja, o que está acontecendo. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 4, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra fora do momento. É palavra que não vai fazer edificação. Ele diz, mas sim toda a palavra que transmita, que dê edificação para os ouvintes e transmita graça. Torpe é algo que está no mercado, que já foi um alimento, a carne que está lá azuladinha, a mosquinha está em cima já, a varejinha. Ela é alimento. Mas naquele momento ali ela não serve mais para alimentar. Olha só, pode deixar ela lá, nem mexe nela. Então, se não for para edificar a igreja, não transmita o dom. É isso que ele vai dizer aqui. Não use esse dom se não for para edificação da igreja. Por quê? Porque vai estar tomando o tempo daquele que realmente serve para fortalecer a igreja. Vai estar sendo usado de maneira a enfraquecer a igreja, porque no mínimo não trouxe edificação, não trouxe fortalecimento. Olha só o que nós temos que prestar atenção nesse capítulo. Porque muitas vezes a gente usa aqui, existe língua, não existe língua, é língua, não é língua, ou fala língua, tem hoje ou não tem. Isso aí não importa, se tu for olhar. O que importa é o quê? Tá trazendo edificação para a igreja? Qualquer coisa. Não só o jeito que se fala, o jeito que eu me visto, o jeito que eu conduzo com as pessoas. Qualquer coisa, irmãos. Esse é o ponto nesse capítulo. É isso que nós temos que focar aqui. Mais do que divergir se é para agora, se não é para agora, se isso, se aquilo. É ter o discernimento correto se é para edificação da igreja ou não. E aqui ele traz alguns pontos. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveiteis? Vos aproveitarei. Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina, o que é isso? São dons maravilhosos que Deus deu para cada um de nós. Para a edificação da igreja. O que é o dom da revelação? É a revelação do mistério de Cristo, sendo explicado, esmiuçado, para que nós possamos entender a salvação em Cristo Jesus e desarraigada do rudimento do mundo, que é dito lá em Colossenses. Aquilo tudo que prende as pessoas numa vã religiosidade e acaba deixando Cristo de lado. A revelação do verdadeiro chamado nosso em Cristo Jesus, por exemplo, é um mistério que foi trazido por Paulo. Hoje está tudo esmiuçadinho na graça do nosso Senhor Jesus. O que é a ciência? É o discernimento dessa revelação. O que está sendo profetizado, o apóstolo Paulo vai dizer depois, o que está sendo profetizado, o que está sendo revelado através da profecia, que é o que ele vai dizer aqui em seguida, ele é discernido. A ciência é o discernimento, é um conhecimento de se aquilo é verdade e o discernimento do Espírito que está trazendo aquela revelação. Olha só, tanto a doutrina quanto o dom de línguas estavam sujeitos a outros dons, que é o de discernimento, de interpretação. O da língua estava diretamente ligado da interpretação. Se não tivesse quem interpretasse, ele vai dizer que é para ficar calado ali na frente. Não fala nada, então. Olha só, isso é muito interessante a gente entender aqui. Por quê? Porque isso tudo vai trazer a doutrina daí. Olha aqui, ó, é uma sequência, ele está dizendo, revelação, ciência, profecia, porque daí a revelação, junto com o discernimento, forma a profecia verdadeira, que embasa a doutrina. E o que fortalece a nossa fé? A verdadeira doutrina, a sã doutrina. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo luta para que Timóteo cuide da sã doutrina, que a doutrina é o alimento do Espírito, é a palavra de Deus. E se a doutrina está contaminada, tu comeu um ovo com salmonela, contaminado com salmonela, o que vai acontecer? Vai te alimentar e fortalecer ou vai te adoecer? Vai te adoecer, irmão. Olha só, a importância disso. A importância do exercício dos dons é a edificação da igreja, não é o meu fortalecimento único. Não é eu parecer mais espiritual do que os outros, ou eu ser mais espiritual que os outros. Não. Sempre tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2. Tende honra o outro. Que os teus dons possam servir a igreja, o crescimento da igreja. Que a igreja possa ter uma elevação espiritual. Não que tu sejas elevado a um nível espiritual maior do que os outros. É isso que eu enxergo nesse pequeno contexto que nós olhamos aqui até agora. É assim que instrumentos inanimados, e daí ele vai usar os instrumentos que eram usados, inclusive, lá nos cultos pagãos. E ele vai trazer alguns exemplos. É assim que instrumentos inanimados, como flauta e cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara, se não tiver as notas musicais ali? É música ou é barulho? É música ou é barulho? Barulho. Barulho, claro. Ninguém entendeu nada. Tu vai ficar escutando uma sinfonia de barulho? Vai ser prazeroso aos ouvidos? Vai te trazer
paz e tudo aquilo que tu busca escutando a música? Não, pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? E aqui ele traz o contexto de que nós estamos numa guerra espiritual. E se nós não estivermos prestando atenção no comando e não estivermos entendendo o comando que está sendo dado para cada um de nós, é aquele exemplo que eu disse ali do João. O João é mecânico. O chefe dele pediu para ele ir lá trocar a embreagem, mas ele entendeu que era o freio. Ele só apontou para lá e assim o dedo que estava apontado, ele não entendeu o que estava sendo falado da boca do chefe. Ele viu que o dedo apontando, mas ele apontou para a roda. Mas a embreagem está um pouquinho ali atrás da roda, né? Não é verdade? João? Então, olha ali. Aí lá foi ele, trocou coisa errada. E como é que o soldado que tá lá na batalha, se ele não escutar o toque certo, porque tem um monte de toque, quem já foi do exército sabe. Quem já serviu o exército aqui? O Sérgio já serviu, né, Sérgio? Então, o João já serviu. Não tem um momento lá que é feito o treinamento dos comandos da trombeta? Tem, né? Do trompete lá? Dá 1, dá 2, dá 3, dá 3 comprido, dá 2 comprido, dá 2 curto, 1 comprido. E cada um vai para frente, o outro para trás, o outro para, o outro avança, o outro retrocede, o outro não, avança, vai atacar. E se tu entender errado o toque que é dado ali, o que vai acontecer? A guerra vai ser perdida, irmão. Vai dar o passo errado. Vai furar com a baioneta o parceiro do lado. Vai dar o tiro na cabeça do parceiro. Vai enfraquecer o batalhão, o corpo. Não é verdade? Então é muito importante que a gente tenha um entendimento daquilo que está sendo profetizado. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós de uma maneira muito simples. Se for olhar. Se nós formos sinceros mesmo, nós olhamos para isso aqui e nós entendemos isso. Não tem como. Assim, vós que se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? É isso que o apóstolo Paulo está perguntando aqui, ó. É simples, é muito simples aqui. Por que estareis como se falasse ao ar? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha só. Então, cara, se eu ignorar que todo mundo aqui fala a língua portuguesa, brasileira, e começar a falar só inglês com vocês, alguns até podem entender, mas a maioria vai ignorar tudo. Vai ser que nem um sino badalando, fazendo um monte de barulho, e vocês não vão estar entendendo nada. Apesar de eu estar trazendo palavra de Deus, explicação das palavras de Deus. Because you not speak English. Alguns entenderam, outros não. Porque muitos não vão entender falar inglês. Esse é o ponto, não é verdade? Esse é o ponto, irmãos. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para quê? Para a edificação própria, que é o que ele falou lá? Estás te edificando a ti mesmo? Não, ele está dizendo assim, para a edificação da igreja. Mas por que ele está trazendo isso aqui? Por que tinha gente tentando se fazer de mais espiritual que os outros? É o que está me dando a entender aqui. Nós já vimos lá no comecinho do livro de Corinto, da primeira carta ao Corinto, que tinha gente se ensoberbecendo. Tinha gente criando contenda em cima de, se gabando em cima de líderes, inclusive. Porque, eu sou de Apolo. E o outro, eu sou de Cefas. Eu sou de Paulo. Não, vocês não estão com nada, vocês estão seguindo a homens. Eu sou de Cristo. Olha só, eu sou mais espiritual do que vocês. E ele trata esses que dizem que são de Cristo mais espirituais. Ele disse, vós que sois mais espirituais no outro momento, na segunda carta. Olha só, por quê? Porque tinha gente se gabando na igreja. Tinha gente querendo ser mais que o outro na igreja. Tinha gente, por pensar que era mais que o outro, estava levando o outro lá para o tribunal. Nós vimos capítulo 6. E não estava discernindo o que estava acontecendo no meio deles na igreja. E o apóstolo Paulo chama a atenção ainda. Que, olha, nós somos, lá no capítulo 6, ele diz que nós somos chamados para discernir, inclusive, a anjos. Vós julgareis os anjos. O que é os anjos? É as mensagens que estão chegando para nós, irmão. Nós somos chamados a discernir o que está sendo trazido para nós. É o Espírito de Deus que está trazendo para nós ou é o Espírito maligno? Ou é o anjo caído que está influenciando a nossa comunhão? Inclusive o nosso exercer dos dons. Porque muitas vezes tem muitos irmãos na igreja que estão ali querendo posição, querendo privilégio, querendo ênfase no ministério, se achando que é alguma coisa, pensando que está fazendo alguma coisa. E se acontece alguma coisa através da minha vida, ou através do que eu estou fazendo, é porque Cristo está fazendo por mim, cara. Através de mim, eu não sou nada, eu sou só um fio condutor da energia de Cristo. Sou só o fio de cobre que acende a lâmpada. O fio de cobre não faz nada, ele fica ali paradinho. O que passa é a energia, que foi produzida por alguém. E o que acende é a lâmpada, nem sou eu, nem é o fio que acende, é a lâmpada. Olha só, ele fica escondidinho ali dentro da capa. E esse deve ser eu.
exercendo os dons na igreja? Para a igreja ser edificada. É isso que eu enxergo aqui. Então, procurar e progredir para a edificação da igreja, visto que desejais os dons espirituais. É o que diz esse versículo. Estás buscando esses dons espirituais, mas exerça eles não para te parecer, mas sim para edificação da igreja. Desculpa a maneira meio dura que eu estou falando, irmão, mas é mais ou menos assim que acontece, sabe? E o inimigo, ele engana muito a gente no meio da igreja, pensando que nós estamos sendo alguma coisa ali. E, na verdade, nós temos que se considerar ministros de Deus, como o apóstolo Paulo traz no capítulo 4 dessa carta, como o pereta, como aquele remador de galés, que hoje o Senhor está exercendo esses dons através de mim, mas amanhã pode ser através de qualquer outro, porque os dons são de Deus, não são meus. Esse é o ponto. Daqui a pouco ele está se incomodando demais aqui, ele tira, leva para ele, porque tu és dele já, isso é verdade, mas ele já dá um fim ali já, não precisa. Eu boto o outro no lugar. Tá te achando muito. Olha só. Muitas vezes o ministério não cresce porque tem um outro no meio assim, querendo a evidência da coisa toda. Não tendo honra o outro. Não tendo honra a edificação da igreja. Não tendo a primazia e como é que eu digo? A prioridade, como prioridade, a edificação da igreja. Versículo 13 ele diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que se a possa interpretar. Daí agora ele vai fazendo as conexões dos dons. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera. Olha o que ele diz aqui, ó. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, ele disse. Então eu devo orar de maneira inteligível, de maneira que eu possa perceber o que está sendo falado e que todos na igreja também possam ser edificados através do que eles estão entendendo com a mente. Porque se eu estiver falando em língua estranha, não vai adiantar de nada para quem não está entendendo. E nem para mim. Cantarei com o espírito. Ou então, orar, cantar e profetizar em línguas era o que acontecia. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu, bem disseres, apenas em espírito, como dirá o indouto, ou aquele que tem pouca instrução, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Como é que eu vou dizer amém para alguma coisa que eu não estou entendendo? Vai que o cara tá falando em língua estranha ali e tá me mandando pros quintos infernos. Vou dizer amém? Gera dúvida? Eu não vou dizer amém, eu não vou dizer assim seja. Não vou dizer que eu creio nisso. Na verdade, olha só, o amém é isso que quer dizer, assim seja. Seja feito dessa maneira. Eu creio que é assim. É isso que quer dizer o amém. E agora? Ele está chamando a atenção para fala em palavra entendível. É o que ele está dizendo aqui. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha só. E essa passagem aqui, esse versículo aqui, me dá a entender que esse dom de línguas eram línguas que realmente eram entendidas. Eram línguas de outros países. Eram línguas de outros povos. Eram outros dialetos, realmente, que já existiam e que tinha alguém que era capaz de entender. Porque o apóstolo Paulo, ele era um cara que falava muitas línguas. Ele era de Tarso. Tarso era uma cidade portuária. Ele tinha a língua grega e romana como básica. Como ele foi instruído por Gamaliel, ele sabia o hebraico e o aramaico. Provavelmente, como ele foi instruído a perseguir os judeus em Damasco, ele devia falar turco também, não é verdade? Então, se for olhar assim, basicamente, de leve, nós devemos entender que ele já fala no mínimo 4 línguas. Mas dá para dizer sim, dá para arriscar dizer sim. Olha só, era um cara muito inteligente, era um cara muito instruído, o apóstolo Paulo. E ele falava diversas línguas. E olha aqui. Porém, ele diz assim, contudo, porém, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Querendo dizer que ninguém vai entender. Então, a importância, aqui o apóstolo Paulo dá a importância do entendimento daquilo que está sendo pregado na igreja. Por isso que é muito interessante os irmãos, quando forem fazer uma pregação, um estudo bíblico, ou trazer uma edificação na igreja, falar de maneira compreensível, tanto para aqueles que são dotados de conhecimento literário, que são eloquentes,
quanto os mais simples, para que todos possam ser edificados. Porque o nosso dom de pregação, o dom de ensino, o dom de mestre, esses dons que realmente são chamados à importância, que estão vinculados a esse de profecia, que é o manejar bem a palavra de Deus, que é o instruir bem na palavra de Deus, que é o ser mestre, que é o ser pastor, que é o estar apto a evangelizar, trazendo a verdade de Deus de maneira entendível, para que a pessoa possa entender a salvação que está em Cristo, para que ela possa, depois de ser salva e de ser selada com o Espírito Santo, ser colocada num processo de transformação. E lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz que essa transformação, ela acontece mediante um renovar mental. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz que prefere falar à igreja poucas palavras, com entendimento, olha só, com a mente compreendendo, para que possa instruir essas pessoas nessa e como é que eu posso dizer, e direcioná-las nesse transformar espiritual pela renovação da mente de maneira inteligível, de maneira compreensível, para que então pudéssemos e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós só vamos entender a palavra de Deus a partir do momento que a gente escutar de forma que a gente entenda. Não numa língua que eu não entenda. Se falar em japonês para mim a vontade de Deus, eu não vou entender. Não vou conseguir transformar a minha mente. Não vou ser fortalecido espiritualmente. É isso que eu estou entendendo aqui desse capítulo. Que a importância do exercício dos dons, exercitar eles com amor, para que a igreja seja edificada, fortalecida, transformada.